Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na terça-feira, dia 13 do mês de maio de 2025. E vamos gravar um vídeo. Ontem nós falamos um pouquinho sobre lá no Éden, né? A questão dos querubins lá, a questão da árvore da vida, né? Porque Deus colocou os querubins lá e não permitia que Adão e Eva comessem ali da árvore da vida, né? E lá nós falamos um pouquinho sobre a questão da situação dos mortos, né? O que a Bíblia diz a esse respeito. E ficamos de fazer um vídeo hoje mais específico sobre esse assunto. Eu vou colocar algumas passagens bíblicas, né? Existem outras, mas se você, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você, tá? Meu irmão, minha irmã, tiver alguma dúvida, entra no meu canal aí, Joel Marcondes, no Facebook, manda lá uma mensagem, né, que a gente pode conversar sobre o assunto, tá bom? Porque a palavra de Deus é muito profunda, né? E a gente entende ela, por isso a gente fala crença, eu creio, né? Porque tem muitas coisas e Deus é infinito, né? A sua palavra também é infinita e a gente precisa do poder do Espírito Santo para entendê-la. Mas esse assunto, eu creio eu que ele é muito importante, porque ele vai direto com o caráter de Deus, né? Sobre a condição daqueles que morrem, né? Os que morrem em Cristo e os que morrem sem Cristo também, né? Então a gente vai começar do começo, né? É sempre bom começar do começo, né? De Gênesis, como o ser humano foi criado e como que Deus nos criou. Aí já dá para ter uma noção boa de como nós somos, né? De fato, realmente nós somos segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, tá certo? Vamos orar antes de nós estudarmos? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, que está aqui conosco também através do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor ilumine esse estudo, Pai, que teu Santo Espírito nos, como foi prometido por Jesus Cristo, que esse Consolador, o Espírito Santo, nos guiaria em toda a verdade. Nos guie nessa verdade, Pai, sobre aquele nosso último inimigo que vai ser derrotado, que é a morte, Senhor. Nós possamos entender bem para que nós possamos ter esperança para com aqueles que já partiram, os nossos amados, nossos queridos, e nós, Pai, porque alguém disse certa vez que a única coisa certa nessa vida é a morte, né? Mas é um ditado popular, mas de fato todos nós aqui passamos pela morte, mas vai ter um dia que o Senhor vai voltar nas nuvens dos céus, e aqueles que te aceitarem e estiverem vivos não vão passar pela morte. Então nós somos cristãos, queremos que a única coisa certa nessa vida é que o Senhor vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Ajude-nos na estudo da tua palavra, que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos agora abrir a palavra no livro de Gênesis. Vamos ver como que Deus nos criou ali, não é? O capítulo 1 fala da criação, não é? Mas o capítulo 2 nos dá assim, uma descrição mais detalhada de como foi criado o primeiro ser humano, né? Então vamos prestar atenção bem na palavra de Deus, porque onde a palavra fala, o homem, né, se cala, a humanidade, homem e mulher, né? Nós devemos nos calar, nós devemos nos prostrar diante, porque a palavra de Deus é santa, perfeita, inerrante, e ela não é antiga e nem moderna. A palavra de Deus é eterna. Então nós devemos nos reverenciar, nós devemos nos submeter, né, essa palavra correta, naquilo assunto que ela fala, né? Capítulo 2, vamos ver aqui como que Deus formou o homem, o verso 7. Vamos bem devagarzinho, né? Minha versão diz assim, a tua pode dizer um pouco diferente, mas o sentido é a mesma. Diz assim, e não importa, viu, se você tem a versão da Torre de Vigia, que é dos Testemunhos de Jeová, se você tem uma versão católica, se você tem uma versão protestante, não importa a Bíblia que você tem. Uma versão mais antiga, uma versão mais moderna, né? Desde que a parafrase é um pouquinho perigosa, porque já tem a tendência do autor, né? E as melhores versões são aquelas que ficam mais atentas aos originais, né? E a minha João Ferreira de Almeida, mas se você tiver da Ave Maria, qualquer outro, Torre de Vigia, não tem problema nenhum. Capítulo 2 de Gênesis, verso 7 diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então vamos por etapa, né? Deus formou o homem do pó da terra. Nós vimos ontem, né,
que Deus falou para o Adão, né? Você foi formado do pó e você vai voltar para o pó. E na realidade isso é uma realidade, né? Nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. E hoje nós somos pó, né? Eu não sou o bonitão, não sou o bonzão, não sou o melhor do que fulano, do que o beltrano, do que o ciclano, porque eu sou pó e o beltrano, fulano e ciclano também é pó, né? Então a gente tem que ter uma boa autoestima, né, a esse respeito, né? A autoestima sendo pó, sim, porque foi desse pó que Deus nos transformou num ser vivente, né? Dá uma olhadinha no espelho aí para você ver, olha que criatura bonita, né? Que filho ou que filha bonita que Deus criou aí, né? E criou do pó da terra. Deus tem o poder de fazer todas as coisas, né? E ele formou o homem do pó da terra. Era tipo assim um boneco de barro ali, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí ele fez uma segunda coisa. Soprou. Né? Soprou em seus narizes, né? No seu nariz, o fôlego de vida, o dom de vida. E a partir de que Deus juntou o dom de vida, o fôlego de vida, com mais o pó da terra, o que tornou? O homem se tornou uma alma vivente. Você percebeu que Deus não pôs uma alma no corpo? Deus soprou o dom da vida, o fôlego da vida. E o fôlego da vida mais o pó da terra se tornou alma vivente. Eclesiastes vai dizer isso, né? Que na morte acontece o inverso, né? Quando a pessoa morre, o fôlego de vida, o dom de vida, né? Pneuma, né? Ou espírito, que às vezes é traduzido, mas não é uma entidade pensante, é o fôlego de vida. O fôlego de vida que Deus nos deu, que nos fez alma vivente, volta para Deus, porque Ele que é o dom da vida. É só possível ter vida em conexão com Ele, com a permissão dEle, né? Ele tirou o fôlego da vida, por isso que a palavra de Deus diz, corta ali o fôlego de vida e eles morrem, né? Nesse dia perecem todos os seus pensamentos, né? E então Deus tira o fôlego da vida e eu estou, meu coração batendo, meus pulmões respirando pelo poder de Deus e de repente Deus tira o fôlego de vida. E acabou. Aí vira um cadáver, volta para o pó, vira pó. Entendeu? O fôlego de vida volta para Deus e o pó volta para a terra. E a alma? A alma deixa de existir, meu amigo. Porque a alma só é possível quando Deus dá o fôlego de vida para o pó da terra, para esse corpo. Né? Então nós tornamos alma vivente. Aí alguém vai dizer assim, não é bem assim não. A alma não morre. O corpo morre, volta para a terra, mas a alma não morre. Ela vai para algum lugar. Será que a palavra de Deus diz isso? Agora você abre a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18, e o versículo 4. O livro de Ezequiel, capítulo 18, e o versículo 4. Vamos ver o que a Bíblia fala, né? O que eu falo não tem mais valor do que você fala, tá? E o que você fala, o que eu falo, não tem mais valor, nem menos valor do que nenhum ser humano fala, não é? Agora, quando a palavra de Deus fala, todas as vozes humanas, o certo é se calar, não é? 18:4, olha o que diz aqui. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E como que um ser humano pode dizer que não morre? Se Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Alma tem vários significados, né? Mas na maioria deles é um ser vivo, né? Jacó, quando lá José foi para o Egito, e quando ele foi, né, os irmãos dele foram lá no Egito, reconheceu José mandou chamar o seu pai, né? Está lá no livro de Gênesis, pode ver lá, né, seu pai para voltar. Então ele foi com tudo que tinha, porque tinha fome, e lá no Egito José ia sustentar eles. E diz que Jacó desceu com 70 almas junto com ele. O que quer dizer? Que foi 70 fantasmas, 70 pessoas sem corpo? Não, 70 seres humanos, né? Eu estou aqui, eu sou alma vivente, né? Se você estiver num ambiente que tiver 50 pessoas, são 50 almas viventes, 50 seres vivos, né? Por quê? Porque pó da terra, né, mais fôlego de vida, o homem se torna alma vivente. A partir do momento que a vida pertence a Deus e Deus tira o fôlego de vida, meu irmão, então o fôlego de vida volta a Deus, né? E o corpo volta ao pó, né? Porque do pó ele foi feito. Mas veja bem que interessante aqui, né? Aquela ordem que Deus disse, né? Para a única proibição que Adão e Eva tinham ali, né? Era não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Nós falamos ontem, né? Tinha a árvore da vida
né? E tinha a árvore da ciência do bem e do mal. E tinha árvores frutíferas de todas elas. De todas poderiam comer, inclusive da árvore da vida, né? Que essa árvore da vida vai voltar lá em Apocalipse, né? Você pode ver lá, capítulo 22, você vê que a árvore da vida volta lá, né? Mas aqui, quando o homem pecou, como nós vimos ontem, 2 querubins foi colocado para que o homem não comesse da árvore da vida, né? Para que não perpetuasse a sua vida em pecado. Porque nesse mundo de pecado, nessa vida de pecado, é muito bom quando a gente tem muita saúde. Uma pessoa com câncer terminal, com dores terríveis, que nem a morfina tira mais, né? A morte é um descanso para essa pessoa, tá certo? E por isso que Deus não deixou que ninguém comesse da árvore da vida para não se tornar um imortal pecador, né? Deus vai dar a imortalidade, mas juntamente com a imortalidade vai nos dar um corpo perfeito, né? Esse corpo vai transformar. Daqui a pouco nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas vamos ficar aqui a ordem que Deus disse, olha. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a ordem de Deus, né? Certamente morrerás. Agora, quem inventou que a alma não morre? Quem inventou que não morre? Morre só uma parte, outra parte não morre. Quem inventou isso? Olha aqui, olha. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente, que é o diabo, né, que falou através dela, era mais astuta que todas as imagens do campo que Deus tinha feito. Essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente, do fruto do jardim poderemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva mudou um pouquinho aqui, né? Deus disse, certamente morrerás. E Eva diz, para que eu não posso comer lá, porque senão é para que eu não morra, né? Ela devia dizer, porque se eu comer, certamente eu vou morrer, mas ela deu uma brecha para Satanás. E aí o diabo entrou com mentira. Foi o primeiro teólogo, né? Porque teologia é estudo de Deus. E Deus aqui está conversando sobre Deus, o Deus desse século, né? Deus desse mundo, Satanás, está conversando com Eva, não é? E ele está escutando, conversando sobre a palavra de Deus, está interpretando as palavras de Deus. Então, é um teólogo. Queridos, e nós vemos aqui, desculpa, veio uma ligação aqui, mas eu recusei aqui, vamos continuar com o vídeo. E olha aqui, para que não morrais. E aí sabe o que a serpente disse, o diabo? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Outras versões dizem assim, é certo que não morrereis. Percebeu, meu amigo? Percebeu, minha amiga? Meu irmão, minha irmã? Não é? Deus disse, certamente morrerás. O diabo disse, é certo que não morrerá, que não vai morrer. Não tem problema, pode pecar, que você vai viver, não importa, né? E aí se criou a primeira mentira contada aqui, né? Foi que o ser humano, ele é imortal. Deus criou o ser humano como candidato à imortalidade. Se você não comer dessa árvore, você não morre, mas se você comer, você morre. Se você me obedecer, você vai viver para sempre. Se você não obedecer, você vai morrer. Isso é Deus. Não, pode desobedecer à vontade, não morre. E hoje, irmão, é disso a mesma coisa. Claro que um pouquinho mais disfarçado, né? Só que é o seguinte, queridos, né? A Bíblia nos ensina que somente através do Evangelho que eu e você podemos ter imortalidade. Né? Mas e quando a gente morre, o que acontece? Em todas as passagens bíblicas, irmão, se você vê em toda a Bíblia, o que vai falar sobre a morte, sabe o que é? Eu vou só trazer um pequeno exemplo aqui, né? Que fala, Evangelho de João, né? No capítulo, acho que é 11, né? Que fala ali sobre a ressurreição de Lázaro, né? E como que Jesus falou o que tinha acontecido com Lázaro? Olha, mandaram dizer para Jesus, né? Lázaro, o teu amigo, está doente, né? E para que Jesus fosse lá curá-lo, né? E Jesus ficou mais um tempo, né? E aí Jesus disse aos discípulos, né? Assim falou e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Agora, disseram aos seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, lá, Jesus disse abertamente, claramente, Lázaro está morto. Então, Jesus comparou a morte a um sono. A Bíblia compara a morte a um sono, né? Então, é um sono profundo, né? E esse sono aqui, ele vai até quando, esse sono profundo?
Esse sono que as pessoas que estão dormindo nesse sono não vê o tempo passar, não é? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Evangelho de João também, capítulo 5. O Jesus falando, né? A Bíblia fala, a gente se cala. Jesus falando através da Bíblia, olha aqui, é a mesma coisa, a gente se cala também, não é? Diz assim, ó, verso 28, João 5, 28. Não vos murmureis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, dormindo, ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, querido, esse negócio que a pessoa morre, o corpo vai aqui, a alma vai lá, isso não existe. Eclesiastes diz que os vivos sabem quem hão de morrer, os mortos não sabem coisa alguma. E aqui em 1 Coríntios, né? Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo 15, eu gostaria de pôr mais uma passagem bíblica para você aqui, a respeito o que Paulo falou ali sobre os mortos. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha, o 15 e 17, falando sobre a ressurreição de Jesus e que ela simboliza a ressurreição de todos aqueles que creem em Jesus vão ressuscitar também. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso também. Olha aqui, olha. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Jesus falou, olha, todos aqueles que morreram no passado não estão no céu, estão dormindo. Né? Por quê? A ressurreição é que vai trazer eles à vida. Agora, na igreja de Corinto, né, eles estavam falando que não tinha ressurreição. Eu falei, olha, meu amigo, se Cristo não ressuscitou, os mortos também não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, verso 18, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Perdidos. Então, entendeu, irmão? Então é assim que a Bíblia ensina, tá? Que todos estão dormindo no sepulcro. Quando Jesus voltar, haverão duas ressurreições. A primeira, e lá em Apocalipse fala que, no capítulo 20, que eu e você, pela graça de Deus, se aceitarmos Jesus, vamos ressuscitar na primeira ressurreição. Veja bem aqui, olha, capítulo 20. Né? Apocalipse capítulo 20. Vamos ver aqui. O que ele diz aqui, olha. Verso 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, veja bem. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam para a vida eterna e não sofrem o dano da segunda morte. Os que ressuscitarem na segunda ressurreição ressuscitarão por dia do juízo, ressuscitarão para a condenação. E aí eles são destruídos pelo fogo, fogo eterno que a Bíblia diz. O que quer dizer fogo eterno? É o fogo que ninguém pode apagar até ele cumprir todo o seu propósito. E o fogo que vai purificar essa terra, ele vai tirar todo o pecado dessa terra. E todo ser humano que se apegar ao pecado vai morrer nesse fogo eterno. Não é? E veja que é interessante aqui, mas é fogo eterno, não quer dizer que vai ficar queimando por toda a eternidade? O livro de Judas aqui nos ajuda a esclarecer aqui, olha. Você quer ver? Olha aqui, olha. Aqui falando dos ímpios, né, falando sobre Sodoma e Gomorra, olha. Judas verso 7. Judas não tem capítulo, é só um, então verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, que havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra foi queimado com a pena do fogo eterno. A Bíblia é quem diz. Uma perguntinha para você. Sodoma e Gomorra está queimando até agora? Vai ver se está queimando. Não está. Eterno porque ninguém apagou. Enquanto ela não destruiu todas as pessoas ali, ela não acabou eterno. Então, quanto dura as coisas para serem destruídas, queimadas. Entende? Então, o fogo eterno que os ímpios sofrerão é fogo eterno na consequência. Nunca mais voltarão a viver. Será eternamente. Não é? E quanto que os salvos terão a vida eterna. Não é? É isso que é a promessa de Deus. Olha, Romanos capítulo 6, veja bem aqui, olha. Vamos ver mais uma passagem bíblica. Né? Amanhã nós vamos fazer um outro vídeo, se Deus permitir, falando sobre essas passagens. Fogo eterno não foi esclarecido aqui, não foi? Que Sodoma e Gomorra sofreu. É eterno na consequência e não na duração. Capítulo 6, verso 23. Olha aqui o que diz. Quando falar da salvação, diz assim.
porque falar que todos pecaram, né, nesse da glória, da graça de Deus, no final fala assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, é aquilo que Deus falou. Se você comer, você morre, é o salário do pecado, é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Morte eterna, segunda morte ou vida eterna, vida para sempre, não é? Uma vida perfeita, sem nenhum problema, sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem morte, sem nada, não é? Como Deus idealizou no princípio. É isso que a Bíblia apresenta, né? Sabe, querido, agora a reflexão que eu fiz um pouquinho ontem com você, eu quero que você faça, né? Jesus é amor, Jesus é justiça, mas Jesus, o ato de Jesus, não é? Destruir os ímpios. Você sabe que a Bíblia fala dos ímpios? Acho que é Jeremias que fala, né? Que fala, não tenho prazer na morte do ímpio, tenho prazer que ele se converta. E agora pensa comigo, não é? Quanto que Deus ama, dando oportunidade e mais oportunidade para que as pessoas se arrependam. Morrer por todos os seres humanos, Jesus, para dar vida eterna a todos, porque não quer que ninguém pereça. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Não é? O ímpio, que não aceitar, ele vai morrer sim, morrer eternamente, foi escolha dele. Mas agora diz, não, mas se os justos vão ter morte eterna, vida eterna, então os ímpios têm que ter um castigo eterno. Irmãos, lembra lá em Gênesis que nós lemos? Que quando Adão e Eva quando eles pecaram, Deus expulsou do jardim e pôs ali 2 anjos guardando o caminho da árvore da vida para que eles não comessem da árvore e vivessem eternamente. E por que Deus não queria isso? Porque eles viveriam em pecado, eles teriam doenças, sofreriam, e Deus não quer o sofrimento de ninguém. Jesus, quando veio aqui, ele curava todas as pessoas, até os ímpios. Lembra aqueles 10 leprosos que ele curou? Ele curou 10, só um voltou para agradecer, 9 nem estava aí. Né? Mas os olhos de Deus, a Bíblia diz que ele não suporta o mal. Agora, como que ele vai criar um lugar para sempre queimar as pessoas, torturar as pessoas, meu irmão, minha irmã? Como é que pode uma coisa dessa? Isso não existe. Não é? Muitos nos acusam, falam, vocês falam que isso não existe? Não é que nós falamos, a Bíblia fala isso. Né? E aí as pessoas não vão converter a Deus. Deus nunca quis que ninguém se convertesse pelo medo do fogo eterno, mas sim que se converta pelo amor de Deus. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, é isso que Jesus falou. É obediência por amor. Aquele que teme, aquele que tem medo, não é uma obediência forçada e Deus não quer isso. Você entende? Ah, queridos. Agora você pensa, né? A pessoa fala, Deus é amor, sim, vai dar, mas Deus é justiça, vai castigar. Cada um vai receber segundo as suas obras, diz a Bíblia, né? Lucas lá, Jesus falando, falou assim, olha, aquele que soube a vontade do Senhor vai ser castigado com muitos açoites. Aquele que não soube, com poucos açoites. Ou seja, pessoas que viveram e fizeram muita maldade, talvez no fogo ali, que vai destruir todo o pecado, eles sofram um pouco mais. E talvez aqueles que não fizeram nada demais, mas não quis vida eterna, eles morrem, deixam de existir para sempre. Mas não ser castigado eternamente, querido. Você pensa bem, uma pessoa que eu dei exemplo hoje, um filho teu, um neto seu, não é, que se perde, querido. Como é que pode, não é, Deus pegar essa pessoa, não é? Vamos dizer que ele não foi uma pessoa má, tudo, mas ele não aceitou Jesus, ele está perdido. Ele vai deixar de existir, porque ele não quis a vida eterna. Mas a teoria da fogo que queima, o castigo eterno, o que é? Que ele vai ser colocado no inferno, queimando décadas, milênios, por toda a eternidade. Como que pode isso? Uma pessoa que viveu 80 anos, 70 anos, depois ser punida por milênios e milênios? Tem muitas pessoas que questionam até as penas, né, que são dadas, 30 anos, 35 anos, né? Prisão perpétua, algum lugar tem assim, né? São penas que são dadas por crimes. Né? Tem lugares que é pena de morte, a pessoa morre, não é verdade? Não vou discutir sobre isso, mas pensa bem, Deus vai dar pior do que uma pena de morte. Vai dar. Você já queimou alguma parte da vida? Você queimar teu corpo inteiro. Irmão, isso mostra o caráter de Deus, deturpa o caráter de Deus, irmão. Por favor, isso não, 1000 vezes não. Né? Deus não seria amor e muito menos seria justiça. Muito menos justiça, não é? Nessa condição. Não é? Agora, queridos, sabe, o que Deus diz
no final de todas as coisas, sabe o que vai acontecer? Veja aqui, olha. Eu vi uma grande voz, Apocalipse 21, o verso 3 em diante, diz assim: eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu Deus. E o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a vida eterna que nós vamos ter, querido. Não haverá morte, nem clamor, nem dor. Nossa e nem dos ímpios, que serão destruídos para sempre. Não é? Lá em Malaquias diz que os ímpios se farão como cinzas, deixarão de existir para sempre, queridos. Não é? Porque se Deus levasse para o céu alguém que não quer morar lá, não seria um suplício para isso. Então é um ato de amor, de misericórdia da parte de Deus. Agora, queridos, para encerrar esse vídeo, né, amanhã a gente vai fazer outro vídeo, vendo as passagens, que parece que dá a entender que vai ter um castigo para todos os sempre, né? Nós vamos ver que você vai ver que não é nada disso que pensam, né? Mas eu gostaria de ver com você aqui, 1 Tessalonicenses, qual que é o conforto. Porque você vê, você vai ser muito de velórios, né? Você vai lá, diz a pessoa, fala assim, olha, ele está com Cristo lá, não é? Ele está gozando lá, então Deus está com Deus, Deus amou tanto ele que levou para estar com ele. Eu respeito todo mundo que crê isso, sabe? Porque os que morreram em Cristo é como abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia. Coríntios diz isso, 1 Coríntios 15, lá onde nós estávamos. Diz que a trombeta soará, né? E num piscar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A pessoa quando morre, ela dorme num sono profundo. Não importa se seja Abel, 6.000 anos, 7.000 anos, ou quem é que seja, não vê nada passar. Fechou o olho, abriu, Jesus está voltando, ele vai para o céu. Mas não vai sozinho. Olha o que diz aqui, olha. 1 Tessalonicenses 4, o versículo 16 até o 18. Olha bem. Porque o mesmo Senhor Jesus, descerá do céu com larido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, a primeira ressurreição. Depois nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós vamos para o céu juntos, com meu papai e minha mãe que já morreu, você com o seu já morreu. Nós vamos juntos, eles vão ressuscitar. Desde a época que eles morreram, não importa quanto tempo passou, é um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15 fala isso, um abrir e fechar de olhos, não é? Eles não vê tempo passar, não é? Então, e aí, nós estaremos vivos, se Deus permitir, no abrir e fechar de olhos seremos transformados. Isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, 1 Coríntios 15. Ou seja, eu não vou envelhecer, eu vou ter um corpo jovem, bonito, como era, muito mais bonito, né? Sem os defeitos. E as irmãs também queridas, não vai precisar de plástica, não vai precisar de regime, não vai precisar de academia, você vai ser linda, maravilhosa quando Jesus voltar. Os homens também não vão precisar malhar nada, vão ser perfeitos, porque assim Deus nos criou para isso. Então, os mortos ressuscitados, perfeito, não como foi para o sepulcro, perfeito. Os salvos vivos, transformados em pessoas perfeitas, juntos vão subir para o céu e estarão para sempre com o Senhor. O que diz o verso 8? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sabe, eu respeito muito aqueles que acreditam que já estão lá, que estão vendo, mas pensa uma coisinha aqui comigo. Imagine que tem um casal, né, que tem 2 filhos pequenos, né? Vamos dizer uma menina de 6 anos e um menino de 8 anos, né? E são lindas crianças, mas essa mamãe adoece e morre. E ela vai para o céu, na teoria de que a alma vai para o céu, né? Ela vai para o céu, aí está vendo os filhos aqui, o esposo, e daí 1 ano, por aí, o esposo casa de novo, né? E tudo bem, aí a madrasta cuida dos filhos. O marido vai trabalhar, a madrasta está cuidando, e a madrasta abusa das crianças, bate nas crianças. Como que seria o céu para essa mãe, meu querido? Não é verdade? Não é assim. Diz que nós vamos juntos para o céu, sabe? E enquanto eles estão dormindo, eles não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes diz, né? Mas eles ressuscitarão, porque se não houver ressurreição, como nós lemos, os que morreram em Cristo estão perdidos, mas não estão perdidos, porque Jesus voltará e vai ressuscitá-los para todos nós irmos para o céu. O problema da imortalidade, né, o problema maior vai ser com os ímpios, e aí deturpa o caráter de Deus, porque diz que eles vão ficar queimando. Não é assim, queridos, né? Existe a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Existe a primeira morte, que é um sono que todos nós passamos. Existe a segunda morte, não é? Eu vou para um último
versículo aqui para frisar bem essa questão da segunda morte. Olha aqui, no dia do juízo final, capítulo 20, olha. Nós já lemos aqui, né, que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte. Mas nos ímpios, né, fala assim que eles vão morrer, né, no lago de fogo, e o verso 14 no final diz, esta é a segunda morte. A segunda morte. Então os ímpios vão ter a segunda morte, a morte eterna, né. Eu vou terminar esse vídeo aqui contando que o ato de misericórdia de Deus, Deus dá a segunda morte, morte eterna para os ímpios. Você sabe, porque tinha um jovem que ele era cristão, mas afastou dos caminhos de Deus, estava aí no mundo, né? E não queria nada com Deus, não é verdade? E aí ele estava na casa dele, deitou no sofá um pouco para dormir e dormiu bastante, né? Jovem dorme, né? Que é sono pesado. Eu levanto muito à noite, mas jovem, quando era jovem, também dormia. Sono pesado, nem via o tempo passar. Ele dormiu, de repente ele acordou assim, olhou, né? Ele deitou, era umas 8 horas, daí olhou, já era mais de meio-dia. Falou, nossa, não viu o tempo passar. Né? Mas nesse sono dele, sabe o que aconteceu? Ele teve um sonho. Ele teve um sonho que Jesus voltou e que ele foi para o céu. Olha aí. Ele foi morar lá no céu. Aí ele chegou lá no céu, andou num lugar lá, né? Chegou um anjo lá, ia passando ali, ele disse, olha, é sonho, hein, irmão? É sonho, hein? Escuta, por aqui não tem um boteco, não? Eu quero tomar umas e outras. O anjo disse para ele, meu amigo, você está no céu, aqui não tem isso, não. Aí ele foi, andou um pouquinho, aí ele entrou, outro anjo falou assim, olha, eu queria saber se não tem um bordel aí, né? Se não tem uma boate aí, eu queria ir lá, né? E, meu amigo, você está no céu, aqui não tem isso. E nesse inteirinho ele acordou. E quando ele acordou, ele deu um pulo e disse, ó, graças a Deus que eu não estou no céu. Né? Tá bom? E realmente é isso. É claro que é apenas uma ilustração, muito fachuta, né? Mas é a realidade. Deus é um ato de misericórdia não levar para o céu aqueles que não sentiriam bem lá. Tá certo? Mas não vai torturar, matar, né? Tá certo? Eles vão, né, ter o seu castigo que Deus sabe, mas não uma coisa desproporcional. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer no ímpio, na morte do ímpio, mas que ele se converta, tá? Queridos, a palavra de Deus é a nossa única fonte da verdade. Por isso que Jesus diz lá em João capítulo 17, que ele ora pelos discípulos, ora por mim, por você também. Ele diz assim, ó, santifica-os na verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Se Satanás disse que é certo que não morrereis, e Deus disse, certamente morrerás, vai morrer. Mas Jesus também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Lembra quando Jesus chegou ali para Marta? Né? Que Marta, meu irmão não seria morrido se o senhor estivesse aqui. Aí Jesus disse para ela, seu irmão vai ressuscitar. O que ela respondeu? Eu sei que meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias. Ela não disse, eu sei que meu irmão está lá no céu gozando. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Essa é a verdade da palavra de Deus. Né? Agora imagina Deus e fala, não, ele está lá no céu? Não, vou tirar ele lá do céu. Vou lá ressuscitar ele, trazer ele lá do céu, para que ele continue sofrendo por aqui. Você vê? Eu nunca tinha pensado nisso, mas veja bem, o Espírito Santo vai mostrando aqui para que a gente entenda o que a palavra de Deus está nos dizendo, que a gente possa entender e crer. Né? Crê no Senhor Jesus, né? E será salvo tu e a tua casa. Oh, glória a Deus! Né? Um dia estaremos para sempre num lugar que não haverá morte, nem tristeza, nem clamor, nem choro, em lugar nenhum na face da terra. Né? O pecado vai ser eliminado. Né? Se os pecadores continuassem sofrendo, Satanás sofrendo tudo, o pecado nunca terminaria. O mal nunca terminaria e triunfaria. Não é? Mas vida eterna é só em Cristo Jesus, é só mediante o Evangelho. Não é? E a Bíblia diz que a angústia não levantará uma segunda vez. Tudo voltará a ser perfeito no universo perfeito que Deus criou. Tá certo? Vamos orar? 33 minutos agora já, né? Então vamos orar para nós encerrarmos. Com a graça de Deus, amanhã tem mais. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, muito obrigado pelos ensinamentos de Tua Santa Palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos criou, não é? E nós pecamos, Pai, e o salário do pecado é a morte, mas o Senhor enviou o Seu Filho, e o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido Pai, muito obrigado por tão grande salvação. Permita que eu e esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga que estamos orando, possamos, Pai, quando Jesus voltar, se estivermos mortos, possamos ressuscitar na primeira ressurreição. Se estivermos vivos, possamos ser transformados, Pai, para viver eternamente contigo. Enquanto isso, ajuda-nos a falar do Teu amor, da Tua misericórdia, para com todos aqueles que ainda não Te aceitaram.
porque o Senhor não tem prazer no ímpio, tem prazer que eles se convertam. E que nós possamos ser instrumentos teus para levar a tua mensagem a todo mundo, em testemunha a toda a gente, para que venha o fim deste mal, desse mundo de pecado e possamos viver um novo céu, nova terra que o Senhor nos prometeu, Pai. Essas bênçãos nós agradecidos te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Tchau, querido. Tchau, querida. Até amanhã.